saúdo a todos que nos ouvem e vem mais um estudo sobre as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Hoje nós queremos falar sobre Jesus é o nosso Redentor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o seu estudo e nos dê clareza naquilo que ele nos ensina. Amém. Este estudo trata da obra da redenção humana realizada por Cristo, ou seja, aquilo que nosso Salvador Cristo Jesus teve realmente que fazer para pagar o resgate de nossa alma e livrá-la da culpa e condenação impostas pelo pecado. Como cristãos, confessamos no segundo artigo do Credo Apostólico: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. De três coisas nos redimiu o Senhor Jesus Cristo: do pecado, da morte eterna e do poder do diabo. Todo o pecado, não importa o seu tamanho, é grave ofensa a Deus, que nos criou para sermos santos e vivermos de maneira santa. Por isso, o sacrifício para perdão do pecado deve ser medido não pelo pecado em si, mas pela grandeza de Deus. A redenção de uma pessoa é tão preciosa que todos os tesouros do mundo não valem nada para adquirir essa redenção. Também o sangue de animais não pode purificar dos pecados. Nem mesmo um sacrifício humano é suficiente. Profunda tristeza e lágrimas de arrependimento não apagarão nossas transgressões, e muitas boas obras não farão reparação por um só pecado cometido. Apenas Deus pode expiar e extinguir nossa culpa e reconciliar-nos com Ele mesmo. Por isso, diz a Escritura em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E para reconciliar todos os pecadores com Deus, Cristo teve que, primeiro, satisfazer as exigências da santidade de Deus. A palavra nos ensina em Levíticos 19:2: sejam santos, pois eu, o Senhor de vocês, sou santo. Para satisfazer essa exigência de Deus, era necessário que o ser humano guardasse a lei perfeitamente, o que não fez, nem podia e nem poderá fazer. Diz o texto de Eclesiastes 7:20, não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Sem um perfeito cumprimento da lei, a reconciliação com Deus é impossível para o ser humano. Para satisfazer essas exigências da lei de Deus, e a fim de pagar nossas faltas, o Filho de Deus se fez homem, nascendo sob as mesmas regras da lei de Deus a que nós estamos sujeitos, para então guardá-la e cumpri-la perfeitamente em nosso lugar, a fim de nos livrar do peso do juízo e da condenação que sobre nós pesavam. Essa vida santa
que satisfez as exigências da santidade de Deus com respeito às nossas obrigações sob a lei, é uma parte do resgate e sacrifício de Cristo por nossa reconciliação com Deus. Em segundo lugar, Cristo satisfez as exigências da justiça de Deus. Deus é justo. Não é possível a ele desculpar o pecado. No Salmo 5, versículos 4 e 5, está escrito: Tu, Deus, não permites nenhum mal diante de ti, e detestas os que praticam o mal. Nenhum pecado é perdoado, a menos que seja expiado. Sem expiação pelo pecado, a reconciliação com Deus é impossível. Cristo, mais uma vez, toma o lugar do ser humano. O profeta Isaías escreve, lá no capítulo 53, versículo 6, o Senhor fez com que ele, Jesus, sofresse o castigo que nós merecíamos. E assim se fez a justiça de Deus. Ou seja, Deus puniu duramente a cada um de nós por nossos pecados, na pessoa de seu santo, justo e inocente Filho, Jesus Cristo. Sofrer o castigo que era devido a nós é a outra parte paga por Cristo para a nossa redenção. Em razão disso, o apóstolo Paulo escreve: já não há nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus. Escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Além da culpa e condenação do pecado, Cristo nos libertou também do poder e controle do pecado em nossa vida pessoal. Ainda que pequemos diariamente, devido à nossa natureza humana pecadora, a fé em Cristo nos capacita a resistir ao pecado e a não querer pecar, a fim de oferecer a Deus vida santificada no exercício do amor cristão. Cristo deu-se a si mesmo por nós para nos livrar de toda maldade e fazer de nós um povo puro que pertence somente a Deus e que se dedica a fazer o bem. Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 14. E ainda o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, e também no capítulo 2, versículo 10, escreve assim: Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. E ainda, o apóstolo Pedro, escrevendo em sua carta, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele afirma: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Baseado nestas palavras desses dois textos, Lutero, na explicação do segundo artigo do Credo Apostólico, escreveu: Para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Ou seja, Deus
não nos salvou em seu Filho Jesus Cristo para nada. Ele fez isso para vivermos uma vida de fé, esperança e amor para com Ele e para com o nosso próximo. Para anunciarmos a todos as maravilhas que Deus em Cristo Jesus fez para todos e mostrar que existe uma vida muito melhor esperando por todo aquele que colocar a sua fé em Cristo Jesus. E essa vida não será apenas neste mundo, mas principalmente na vida que Ele dará no céu e na nova terra. Cristo nos remiu da morte. Morte é separação. Morte espiritual é separação entre uma pessoa e Deus. Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, escreveu: aparta o seu coração do Senhor. A morte temporal consiste na separação entre o corpo e a alma. Jesus, quando morreu na cruz, lá em Mateus 27:50 está escrito: Ele entregou o seu espírito. A morte eterna é a eterna separação de corpo e alma da bem-aventurada presença de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que no juízo final, lá em Mateus 25:41, a resposta que Deus vai dar àqueles que se afastaram dele: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. A morte espiritual consiste na entrega do coração ao pecado, estando sem verdadeiro temor e amor a Deus e sem confiança nele. Se Cristo não nos tivesse remido do pecado, nunca poderíamos crer, confiantes em Deus, para a remissão dos nossos pecados, e não poderíamos temer e amá-lo verdadeiramente. Dessa forma, teríamos de ficar em desespero e na morte espiritual. Mas a redenção por Cristo nos torna possível crer num Deus gracioso que perdoa os pecados e, através disso, recobramos a vida espiritual. Esta é a primeira ressurreição, em distinção da segunda, que será a ressurreição física no juízo final. Ainda que alcançamos vida espiritual pela fé em Cristo, continuamos sujeitos à morte temporal. Visto que o ser humano não foi criado para morrer, experimenta natural horror da morte. Mas Cristo livrou a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, escreve o autor do livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Para os cristãos, a morte temporal não é uma punição, mas apenas uma mudança de existência, e mudança para melhor. É o vestíbulo que nos conduz à linda mansão de Deus no céu. Assim diz o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sabendo que além está o céu, o pensamento da morte não nos aterroriza, pois a morte perdeu o seu poder e a sepultura sua vitória. Tem antes o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, afirma o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. É essa esperança da salvação que nos ajuda a superar o medo natural da morte. A morte eterna não tem poder sobre os cristãos, porque Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Os que creem em Jesus não morrerão eternamente, mas têm a vida eterna.
afirma o próprio Senhor Jesus no Evangelho de acordo com João. Assim, Cristo nos redimiu da morte eterna, cujo medo paira como triste mortalha sobre a vida de todo ser humano. Mas Cristo não somente nos livrou, nos remiu da morte eterna, mas também o fez do poder do diabo. É pelo pecado que o diabo obteve poder sobre o ser humano, quando, pela primeira vez, enganou Adão e Eva lá no paraíso ainda. Todo aquele que comete pecado é do diabo, que procura apertar seu controle, tentando e afundando o ser humano no pecado. Por causa da nossa pecaminosidade, somos radicalmente indefesos contra essas tentações. O diabo também tem o poder de nos acusar diante de Deus, e não podemos negar suas acusações. Para isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, diz o evangelista João em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Jesus fez isso quando, como nosso substituto, resistiu vitoriosamente a todas as tentações do diabo, conforme registrado no Evangelho de acordo com Mateus, capítulo 4, versículos 3 a 11. E quando, por sua morte vicária, pagou inteiramente a penalidade da nossa culpa. Essa libertação do poder do diabo foi obtida para todos os seres humanos, mas apenas se beneficiam dela os que creem pessoalmente em Cristo Jesus. Estes podem resistir às tentações do diabo e superá-las no poder da fé. E há muitos versículos no Novo Testamento que afirmam isso. 1 Pedro 5, 8 e 9, Efésios 6, 11 e Tiago 4, 7. Ainda que em razão da fraqueza de sua carne continuam a cair em pecado, o diabo não pode acusá-los diante de Deus, porque agora Cristo é o seu advogado, e ninguém pode carregar-lhes, seja o que for. Ninguém pode acusar os eleitos de Deus perante Deus de qualquer pecado, porque Jesus já pagou por todos eles. Pelo pecado, o ser humano trouxe sobre si mesmo a culpa e o castigo. Com isso, ficou sujeito à morte espiritual, temporal e eterna. Pelo pecado, colocou-se debaixo do poder do diabo. Pela redenção do pecado, Cristo nos libertou de tudo isso. Portanto, todo aquele que crê em Cristo Jesus de todo o coração tem a liberdade de servi-lo com toda alegria e dedicação, sem medo do poder do diabo, nem do poder do pecado, nem da morte física, nem da morte eterna. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo promete que vai cuidar de nós até o fim dos tempos. Que o Espírito Santo te convença, pelo ensino da palavra de Deus, da sua necessidade do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Ele já pagou todos os teus pecados quando morreu de uma vez por todas na cruz do Calvário. E quando ressuscitou, garantindo que a sua obra de redenção foi definitiva para todo pecador. Creia em Cristo e você será salvo. Amém.